Fugir da doutrinação ideológica que acontece nas escolas, colégios e universidades de todo o Brasil. Como proteger os nossos filhos ou os nossos netos de serem ensinados de forma inadequada ou de forma ideológica por professores que não são professores, são apenas doutrinadores e militantes de esquerda? Essa pergunta é feita pela maioria dos pais, principalmente os pais conservadores, porque não há opção para esses pais, não há outra forma de educar os seus filhos a não ser enviá-los para as escolas e numa idade ainda muito novos, na tenra idade, na infância, e corre-se o risco, então, daquela criança, depois o pré-adolescente, adolescente, jovem, ser doutrinado, ser ensinado além dos conteúdos que são obrigatórios e serem ensinados contrariamente àquilo que é ensinado pelos pais em casa. Como fugir disso? Como proteger os nossos filhos? No Brasil, nós não temos opção. Por lei, os pais são obrigados a enviar os seus filhos para a escola muito cedo, 4, 5 anos, e não há uma outra opção de escola ou de educação para esses pais. Eu entendo que uma solução para isso, e que é aplicado em vários países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, é a educação domiciliar ou familiar, chamada de homeschooling. Mas muitas pessoas ainda não entendem o que é isso, ouvem falar, ouve que a criança é ensinada em casa, não vai para a escola, mas não entende como funciona isso. Então, nesse vídeo eu quero trazer aos senhores como que é o homeschooling nos países onde esta modalidade é aceita, é legal, e muitos pais, muitas famílias adotam esta modalidade de ensino para os seus filhos. Então, neste vídeo, eu quero explicar um pouco sobre o homeschooling, a educação domiciliar. Basicamente, o homeschooling, a educação domiciliar, se resume no quê? Os pais assumem a responsabilidade de educar os seus filhos. Basicamente é isso, os pais assumem essa responsabilidade, que é da escola, eles assumem essa responsabilidade de educar os seus filhos, além daquela educação de princípios e valores que já é dada em casa. Então, resumidamente, é isso que significa a educação domiciliar ou familiar, ou o chamado homeschooling, né? Como funciona, então, nos países desenvolvidos? Há algumas diferenças de país para país, mas basicamente, em geral, é o que eu vou te falar agora. Então, nos países onde é legal e onde os pais têm esta opção, eles, como que eles agem? Eles avisam oficialmente o governo, o Ministério da Educação daquele país, ou o órgão responsável por isso, avisa oficialmente, há meios e há instrumentos em cada país para se fazer isso, até pela internet, alguns têm que ir presencial, e você então assume a responsabilidade perante o Estado de educar os seus filhos. E você passa então a praticar esta modalidade de forma legal, de forma oficial naqueles países. Então, o primeiro passo é o aviso oficial. E aí, o segundo passo seria, então, dependendo de cada país, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem as regras dele. Então, há uma regra geral, mas cada estado determina como vai ser esse ensino ou essa educação domiciliar. Então, na maioria deles,
Eles indicam algumas disciplinas básicas que devem ser ensinadas a esses alunos, a essas crianças. Existem alguns testes e algumas provas periódicas. Em alguns estados é semestral, de 6 em 6 meses, em outros é anual, no final do ano. A criança, o adolescente, o jovem, faz uma prova, faz um teste e, se saindo bem nesse teste, ele passa para a segunda fase. Na escola seria passar de ano, passar de série. No homeschooling, passa de fase e passa a ter outras disciplinas básicas que são estipuladas e determinadas pelo Estado. Então, esse é o segundo passo, né? O que acontece é que o currículo escolhido, o Estado, ele determina aquelas disciplinas básicas, muitos deles, mas a família, ela tem a liberdade para ensinar aquela disciplina da forma que ela entende ser mais correta. Então, ela, a família que faz, que elabora o currículo para essa criança, para o seu filho. Escolhe o material, fica a cargo também a critério da família, escolhe o método de ensino que vai ser usado para ensinar, escolhe os livros, se vai usar plataformas online, tem plataformas especificamente para o ensino domiciliar, e eles podem também contratar aquelas famílias que têm condições, professores que são daquela linha que os pais querem que os filhos sejam ensinados. Então, por exemplo, os conservadores vão contratar professores de direita para ensinar os filhos naquelas disciplinas básicas, e eles escolhem os melhores, né? É como se fosse uma aula particular, uma aula de reforço que existe no Brasil, que muitos professores fazem, né? Mas lá não é uma aula de reforço, uma aula particular, é uma aula mesmo. Então, eu preciso de ensinar meu filho história. Geralmente as disciplinas básicas que são estipuladas é português, matemática, história, geografia e ciências. Basicamente são essas disciplinas que os estados determinam, mas os pais podem também adicionar outras disciplinas e todos eles fazem isso, outras matérias. Cada família escolhe o que quer, né? Então, contrata-se esses professores. Se os pais têm condição de ensinar, alguns países é exigido que os pais sejam professores também, outros não. Então fica a critério dos pais. Se os pais têm condição de ensinar, têm conhecimento de ensinar aquela disciplina, eles mesmos podem ensinar. Se eles preferem ou não têm conhecimento para ensinar estas disciplinas ou algumas delas, eles podem contratar pessoas para dar aulas para os seus filhos, ou online ou presencial, não importa, né? Então, os pais também têm esse recurso que eles podem usar. E os próprios pais, a família, que estipula o programa de ensino. Então, dias, horários, algumas famílias também fazem provas com os alunos, com os filhos, avaliações. Então, tudo é escolhido pela família. O Estado, o governo, ele apenas determina as disciplinas básicas. E de quando em quando, periodicamente, existem provas que o aluno faz, inclusive pela internet, não precisa sair de casa. Ele passando naquela prova, ele continua como se estivesse numa escola, num colégio, né? E algumas famílias, elas seguem um modelo parecido com a escola, com dias, horários, provas. Outras usam outros métodos, outra forma, outro programa, né? Não é diário, às vezes é 2, 3 vezes por semana. As horas também que os alunos ficam estudando variam de família para família. Há uma liberdade para a família ensinar e educar o filho, e ela tem essa responsabilidade, e ela é que planeja, que organiza todo esse processo, tá bom? Além disso, porque aquela discussão, mas eles não têm socialização com outras crianças, não é verdade.
Nos países onde tem o homeschooling, ah, as famílias que fazem homeschooling, elas se reúnem periodicamente também para atividades fora de casa e atividades em grupos de estudo. Então, elas se conversam, têm contato uma com as outras, isso é muito normal nesses países que têm homeschooling, e elas organizam atividades fora de casa, ida a museus, passeios, viagens educativas, esportes. Existe muito isso de esportes. Então se reúne aquela criançada ou aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão naquele período escolar e organizam-se campeonatos, jogos e educação física mesmo, né? Além de muitas famílias incluírem, além daquelas disciplinas básicas, artes, música, teoria musical, literatura, filosofia, enfim, é bem abrangente e muito maior o currículo do que se fosse numa escola mesmo, né? Então, esses encontros fora de casa são corriqueiros nesse método de educação familiar. Então, ou domiciliar. Então, existe sim a socialização com outras crianças que estão também no homeschooling. Então, não é verdade que elas ficam isoladas em casa, sem contato com outras crianças, não, de forma alguma. E as famílias não iam querer isso também, né? Então, é meio absurdo imaginar que uma família ficaria sem deixar os seus filhos ter contato com outras crianças. Isso acontece que elas têm contato com as crianças que fazem homeschooling em atividades culturais, educativas, esportivas fora de casa, né? É corriqueiro isso aí acontecer. E o que acontece? Esses países têm essas provas periódicas, o aluno vai passando ali naquelas provas, e quando ele termina aquele estágio, colocando para o Brasil, por exemplo, termina fundamental, termina o médio, está em época de entrar numa universidade, por exemplo. A universidade desses países que têm o homeschooling também aceita esse método. Os pais levam tipo de um histórico, tudo que foi ensinado para aquela criança, para aquele adolescente, é feito tipo um vestibular, né, como tem no Brasil, e aquele adolescente, aquele jovem ingressa na faculdade, já com uma bagagem toda de educação familiar, ensinada pelos pais, por professores que os pais contrataram. Então, não tem doutrinação ideológica, escapa, foge disso e tem um ambiente saudável para estudar, está com a família ali, a disciplina, a organização, tudo certinho. E os pais ensinam da forma que eles querem que os filhos aprendam e aquilo que eles querem que os filhos aprendam naquelas disciplinas e naquelas demais disciplinas que eles incluem no currículo, e eles têm uma bagagem muito maior do que é ensinado nas escolas formais e que existem, né? É claro que não são todas as pessoas que conseguem fazer isso e que têm condições de fazer isso. É óbvio que, no geral da população, não serão todos que vão conseguir fazer isso, mas a questão não é essa. A questão é que nos países democráticos, os países desenvolvidos, as famílias têm esta opção, tem mais esta opção. No Brasil, não tem nenhuma opção a não ser mandar para a escola tradicional. Então, o homeschooling é mais uma alternativa para os pais que decidem, que escolhem fazer isso, e essa alternativa ela acontece muito é, naquilo que eu disse no início do vídeo, que os pais não querem que os filhos sejam atingidos pela doutrinação ideológica ou por aprender certos conhecimentos que eles entendem que não são necessários. Então, protege-se os filhos, ensina com conteúdos robustos e aquela criança, aquele adolescente, ele vai ter uma bagagem para o resto da vida, uma bagagem de excelência e vai estar protegido contra a doutrinação ideológica que acontece nas escolas, ou a falta de estrutura que tem nas escolas, ou ele vai conseguir fugir de todos aqueles problemas estruturais
e de formação de professores que tem nas escolas. Então, vai ter aula com os melhores professores que os pais podem pagar, ou os pais mesmo vão ensinar aqueles que têm condição. Não é incomum os pais irem estudar para se preparar para ensinar os filhos, fazer uma faculdade, duas, para poder ensinar os filhos. Então, isso é comum nos países que têm o homeschooling. Então, é mais uma alternativa que os pais têm para ensinar os filhos. Muito bem, este é o homeschooling. Nos Estados Unidos, por exemplo, por volta de 5% da população das famílias americanas adotam este método de educação domiciliar. Então, 5% de milhões de pessoas é muita gente, né? Infelizmente, nós não temos isso no Brasil ainda, não foi regulamentado, já foi aprovado, mas ainda não foi regulamentado pelo Congresso, e esperamos que essa regulamentação venha logo para que aquelas famílias que têm condição e escolhem o homeschooling possam ensinar os seus filhos desta maneira. Muito bem, é isso. Espero que você tenha entendido o que é o homeschooling e que de agora em diante você possa passar essa informação às outras pessoas. E se você tem condição de fazer isso com seus filhos, aguarde a regulamentação e é uma boa alternativa para famílias conservadoras e cristãs. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço do professor. Tchau.